Olá, amigos, de volta aqui com um momento de reflexão com o Miro Ferreira sobre a luz do Evangelho que hoje nos diz: naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. Ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Queridos amigos, mais uma vez temos essa oportunidade de nos fortalecermos espiritualmente e sermos orientados através desse discernimento que o Espírito Santo nos conduz diante da palavra. A palavra que é acima das nossas ações, acima de tudo aquilo que nós almejamos ao longo da caminhada, esse caminho. A palavra é o caminho, é a luz para a nossa vivência terrena. E hoje, 3 aspectos são importantíssimos nós refletirmos desse evangelho de hoje. Primeiro, o evangelista diz que o Espírito levou Jesus para o deserto. O Espírito leva Jesus para o deserto, o Espírito Santo. E Jesus fica aí durante 40 dias, ou seja, Jesus se retira por meio de uma quarentena. E quarentena, nós que estamos vivenciando esse período agora de pandemia, sabemos que é o isolamento. Nós temos que nos isolar, nós temos que nos afastar da convivência do ciclo que vivenciávamos em outro momento e temos que fazer alguns sacrifícios. Temos que abrir mão de alguma outra prática, uma rotina que éramos acostumados. Esse período de pandemia tem nos ensinado isso. E Jesus, acima de tudo isso, é conduzido para o deserto, onde é tentado por Satanás. Porém, eu quero que vocês percebam uma situação interessantíssima aqui. Jesus, ele é conduzido, ou seja, levado para o deserto pelo Espírito, o Espírito Santo. Quantas vezes em nossas vidas nós precisamos nos retirar? Quantas vezes em nossas vidas nós precisamos nos afastar, seja do ambiente de trabalho, seja de um círculo ou de um ciclo que estamos vivenciando, onde há um tumulto, uma multidão. E nesse deserto, nós procuramos entender, compreender, refletir alguma mudança básica em nossa vida. Porém, aqui o que é interessantíssimo nós repetirmos, que Jesus, ele se retira para o deserto e ele é levado pelo Espírito Santo. O que significa esse fazer deserto? Pois, diante das nossas orações, muitas vezes fazendo retiros espirituais, para nos fortalecermos, para buscarmos entendimento, compreensão, direcionamento da luz do Espírito Santo. O evangelista diz que ele retira-se para o deserto, é conduzido pelo Espírito Santo, mas é tentado por Satanás. Quantas vezes em nossas vidas, por causa da nossa natureza humana, nós guardamos em nossos corações e passamos por essas tentações, essa coisa ruim, essa coisa que nos chama como um imã que nos atrai. A nossa natureza humana, em nossos corações, é guardada toda espécie de situações que nós oportunizamos às pessoas que fazem parte de nossa caminhada, ou no trabalho, na escola, na igreja, na comunidade, na família, enfim. Muitas vezes coisas que desagradam. São as tentações, as provas que nós passamos. E quantas tentações em nossas vidas nós passamos. Porém, quando estamos fortalecidos pelo Espírito Santo, quando temos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, sobre a luz do Evangelho, esse Evangelho diário, essa leitura diária, essa embebitar-se, acima de tudo, beber essa essência do Evangelho, é salutar para a nossa caminhada, é fortalecimento espiritual, é encontrar direcionamento, discernimento, sabedoria, porque é sobre a luz do Evangelho e a presença do Espírito Santo que nós encontramos isso. Quando você se retira para fazer as suas orações, mas você faz essa ligação da oração, essa intimidade com o Pai, é na presença do Filho e do Espírito Santo também, do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
que nós nos fortalecemos e enfrentamos, temos força suficiente para vencer as tentações, vencer as coisas difíceis que nós temos em nossos corações, como o egoísmo, a hipocrisia, o não compromisso com as coisas de Deus. A partir disso, esse fazer oração, esse deserto, a presença do Espírito Santo, o final do Evangelho de hoje nos dá o sentido dos frutos que nós produzimos como agimos assim. Ele diz, o tempo de Deus já está próximo. O tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Talvez aqui seja o ponto principal desse Evangelho, essa palavra de Jesus. Convertei-vos. Na prática da tua espiritualidade, da tua oração, do fazer deserto, permite que o Espírito Santo te transforme, que haja essa conversão, essa mudança de uma pessoa para melhor, essa purificação, porque fazer deserto é isso, é essa limpeza espiritual que devemos passar. Isso tem que ser diário, a conversão é diária, não é uma hora só. Não é você chegar, eu já estou convertido, agora vai ser só coisas boas que eu irei produzir. Não, porque a tentação é diária, a tentação é sempre. O espírito maligno está à tua volta sempre, porém quando você está revestido da palavra e do poder do Espírito Santo, você tem força para superar dificuldades que vão ao teu encontro. Seja o desemprego, seja a fome, seja a miséria, a pobreza, a doença, as tentações do maligno estão aí. É necessário conversão, quando ele diz, convertei-vos e crede no Evangelho. Esse Evangelho que praticamos diariamente, é por meio do Evangelho que encontramos direcionamento, é o Evangelho que nos dá, acima de tudo, essa possibilidade de termos essa mudança de vida, essa conversão interna. Isso deve acontecer internamente. A conversão acontece de dentro para fora, porque é o nosso coração que deve ver essa mudança de atitudes. Muitas vezes a nossa natureza humana nos desvia do caminho, mas é a presença do Espírito Santo, na oração, na partilha, no fazer o bem, é que conseguimos superar essas dificuldades, dessas tentações. Então, que nós possamos, ao longo dessa caminhada terrena, fazer sempre esses momentos de deserto, oração, espiritualidade, mas que isso gere transformação em nossos interiores, em meu interior, no teu interior, para produzir obra de misericórdia, ver, sentir e ter compaixão ao necessitado, às pessoas que precisam. Quantas e quantas pessoas podemos oportunizar esse sal e essa luz? Por meio dessa conversão e da crença no Evangelho. Porque crer no Evangelho é praticar as boas obras de Jesus. Crer no Evangelho é também levar esse Evangelho a outras pessoas que precisam, levando a chama da alegria, da esperança e da fé. Com a presença do Espírito Santo, conseguimos ser missionários, ter compromisso com a palavra de Deus, ter compromisso com o Evangelho, levando, acima de tudo, essa palavra a todas as criaturas. Que fique aqui esse alerta a mim e a você. Convertei-vos e crede no Evangelho. Momento de reflexão com Almiro Ferreira. Um beijo no coração de cada um de vocês. Convertei-vos e credes no Evangelho.